Olá pessoal, aqui é o canal Valnei Andrade HQ. Bem, estamos aqui hoje para falarmos um pouco sobre Game of Thrones, né? Essa série aí que tem emocionado bastante a galera. A galera tem ficado, né, bastante feliz em ver alguns acontecimentos que têm ocorrido na série estar acontecendo agora. Então, estamos aqui hoje para mais uma vez, né, falarmos a respeito, né, do resumo do episódio 6 e do episódio 7. Né? O episódio 6, você pode ver que foi um episódio ali mais de estratégias, um episódio ali em onde eles colocaram as peças, né, nos tabuleiros. E o episódio agora final que irá vir, né, é um episódio onde acontecerá várias coisas e ali a gente já está como eu vou dizer, ansioso, né, para ver esse grande finale, né, que será a Casa do Dragão. Então, para que você não fique perdido no rolê, estamos aqui falando um pouco do episódio 6 e do episódio 7 para que você que ainda não viu, creio que é quase que impossível, né, que tem uma galera falando a respeito de A Casa do Dragão aí, a torta e a direito, né? Várias teorias, várias análises, né? Vários pontos que a galera pega ali e fala assim, não, isso aqui é interessante poder falar, não, isso aqui deixa um pouco mais, senão vai confundir com a galera que já leu o livro. Então eu trago para vocês essa questão de o resumo de A Casa do Dragão, episódio 6 e episódio 7, né, para que você possa se situar, né, no que está acontecendo, no que está ocorrendo na Casa do Dragão. Eu quero agradecer já desde já a galera que está participando, que está chegando aí, para poder estar juntamente conosco, assistindo a live. Eu quero pedir para vocês, né, falar com seus amigos a respeito do canal Valnei Andrade HQ, né? É um canal que a gente procura, né, está sempre trazendo novidades, né? Tem um playlist aqui no canal a respeito de A Casa do Dragão, a respeito de Game of Thrones. Então, eu queria convidá-los a poder acessar o canal, se inscrever no canal, deixar seus comentários, falar, né, o que você pensa, o que você acha, o que você gostou, o que não gostou do canal Valnei Andrade HQ. Né? É um canal voltado para a cultura geek, cultura nerd, né? Cultura pop. Então, se você está procurando um canal como esse, você acabou de encontrar. Então, sinta-se à vontade aqui no canal Valnei Andrade HQ, né? E se inscreva no nosso canal. A gente tem várias novidades, né? Tem ali o meu personagem o Justiça, né? Eu quero apresentar também para vocês que em setembro agora, dia 12 e 13 de setembro, estarei ali no bairro da Liberdade, em São Paulo, no Museu de Cultura Japonesa, né, num evento, o Gibi Festival 5.0, né, apresentando ali os meus quadrinhos. Você que é daí da região de São Paulo, que queira aparecer lá nesses dias, sábado e domingo, e está nos prestigiando, está nos agraciando com a sua presença. Será um prazer, né? Passa lá na mesa 50 e 51 do coletivo Cultura Pop Quadrinhos, que estaremos lá juntamente com os nossos amigos, vendendo, né, os nossos quadrinhos, né, quadrinhos nacionais esses, quadrinhos independentes, para que vocês possam conhecer e adquirir. Né? Então, tá dado o recado, né? Deixa aí o seu like e vamos lá. Análise do sexto episódio de A Casa do Dragão, terceira temporada. Atenção, pode ter spoiler, você que ainda não viu o episódio, vai ter alguns spoilers aqui, então já tô até falando para você, se você quiser depois assistir e voltar aqui, fique à vontade, né? Quiser comentar,
quiser falar, fale à vontade aqui, porque esse espaço aqui é aberto para que a gente possa estar aqui dialogando, conversando a respeito dessa série que a gente tanto gosta. Então, haverá spoiler, né? Eu tô falando isso tudo para te dar tempo de você, opa, vou parar por aqui, depois eu volto, né? Vai ter spoiler, mas, né, quero deixar você bem à vontade. Se quiser continuar, fique aí, né? O sexto episódio marca um ponto de virada na Dança dos Dragões, né? Conforme eu falei, é um episódio onde tem várias reviravoltas, várias tramas. Assim, para o grande público, não foi um episódio legal, porque foi um episódio amarrado, onde tá se posicionando, né, as peças no tabuleiro e está apresentando um panorama totalmente político, trama política, está colocando ali para o povo ali quem poderá ser possíveis traidores, quem poderá vir possivelmente a mudar de lados. Então, esse episódio é um episódio arrastado, sim, mas é um episódio muito importante para você entender, né, quando o bicho pegar, né, você vai estar entendendo o porquê daquilo ter acontecido. Então, o sexto episódio é marcado por uma reviravolta da Dança dos Dragões, uma vez de focar apenas em grandes batalhas, em vez de focar em apenas em grandes batalhas, né, conforme a gente acabou de falar aqui, ele mostra como as decisões políticas, olha aí, e emocionais começam a destruir os dois lados do conflito, né? Ou seja, não é somente o lado verde, nem o lado preto que está sofrendo essa situação, é os dois lados, né? Que está sofrendo com esse conflito, com essa guerra que é um verdadeiro caso de família, né? A Casa do Dragão a gente pode dizer que é uma verdadeira casa de família. E ali, né, a gente vê, né, as duas casas se movimentando, uma procurando se reforçar, a outra tentando minar, né, por dentro ali o, o castelo ali da Raneira. Então a gente vê essas movimentações, né, sendo feita. Aí eu vou colocar aqui para vocês, né? E se você quiser deixar já o seu comentário aí, quiser fazer algum tipo de perguntas, fique à vontade para a gente poder estar conversando, poder estar analisando, né, esse episódio 6 que será de grande valia, né, vocês estarem participando, porque esse vídeo, né, essa live é feita exclusivamente para a galera que curte a Casa do Dragão. E a gente vê que os principais destaques são a morte do Sir Criston Cole, né? A gente viu que ele, ó, decepara, ele ganhou 3 flechadas e depois decepara a cabeça dele, né? Encerrando ali a trajetória de um dos personagens mais influentes na facção verde. Porque, querendo ou não, ele era ali o braço direito do Aemon, braço direito da Alicent, né? E sem dizer que era o crush dela, né? Apaixonadinho. Mas era um cara que estava ali movimentando o Exército Verde e agora ele chegou ao seu fim, né? Ali tomando aquela flechada, 3 flechadas e morto, né? Depois sendo decapitado. E isso pode se considerar como se fosse uma baixa, né? Muito considerável no lado dos verdes, né? Que foi muito considerado essa questão aí. E a sua queda é mostrada de forma rápida e amarga, simbolizando o fim da antiga confiança militar dos Hightower, ou seja, era um cara, querendo ou não, importante para o lado verde e para os Hightower, né? Mas só que o fim dele não foi um fim nobre,
né? E a gente via nos decorrer dos outros episódios, né, que ele estava praticamente numa campanha suicida, né? Que ele sabia que ele não ia se dar bem e ali também, pô, tava arrastando mó galera com ele, né? A gente sabia que o fim do Sir Criston Cole não ia ser um fim legal, né? Um cara que estava amargurado por ter sido abandonado pela Rhaenyra, né? Ser deixado de lado, né? Depois pela Alicent que o usou, depois largou, ou seja, o cara estava cheio de ódio, cheio de mágoa no coração. Então ele passou por essas situações, né? De abandono, de mágoas, de algo que era amor depois virou ódio. Então, Christian Cole passou por toda essa situação até que ele chegou no ponto que ele ficou desgostoso. Ele falou assim: bem, se o exército dos Verdes ganhar, eu volto, né, grandão, né, a gíria nossa aqui do Rio de Janeiro. Mas se o exército dos negros ganhar, eu vou perder a cabeça, né? E ali a gente viu aquela cilada que foram armadas ali para ele, para pegar ele, e aqueles poucos homens que estavam ali com ele, né? E então, tá aí, o Cristão Coro caiu, aí Rhaenyra demonstra sinais claros de desgaste, né? A pressão da guerra, a dificuldade de controlar seus aliados e a crescente instabilidade política, né, que tem acontecido por causa das manipulações do Ormond, né, que tem colocado seus infiltrados ali dentro do palácio ou nos arredores do palácio para minar realmente a Rhaenyra. E isso tem acontecido, tem surtido efeito, né, esse trabalho, né, trabalho do Ormond em relação à Rhaenyra. E você vê, né, a Rhaenyra totalmente desgastada, né? Ela está totalmente desgastada com a situação. Imagina, cara. Eu parei um pouco para imaginar isso também. Você sendo um comandante de um palácio, de um país, olha o grau de responsabilidade que uma pessoa tem, né? Porque ali uma decisão dela não é unicamente uma decisão somente dela, mas é uma decisão que pode mudar o rumo de uma nação, de um reino. Então, ela tu vê assim aquele rosto pesado, carregado de que ela realmente está bastante sobrecarregada, né? A palavra certa é essa, que ela está bastante sobrecarregada e está sentindo, né, o peso da coroa, vamos dizer assim. A Rhaenyra está sentindo o peso da coroa, está sentindo que a dificuldade, né, de controlar seus aliados, né, que um quer uma coisa, outro quer outra coisa, aí tem vários pedidos esdrúxulos, né, que fazem para ela, parece até cabide de emprego, ó, eu tô aqui, mas eu quero isso, 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 isso e isso. Pô, eles esquecem que ali, né, estão no meio de uma guerra, no meio de uma batalha para tentar conquistar território, para tentar se impor diante do seu inimigo, e ali fica uma galera, né, fazendo vários pedidos, várias exigências, né, tem a missária ali, né, dando uma de sonsa, olhando para lá, olhando para cá, né, azucrinando no ouvido da Rhaenyra, enfim, tem todo uma situação que faz com que ela se pareça ou se sinta vulnerável, né? E quando uma pessoa que é líder, exerce uma liderança, começa a aparecer ou se sentir vulnerável, aquela galera que é liderada por ela já começa a questioná-la. E é o que está acontecendo com a Rhaenyra, né? A Rhaenyra está sendo bastante questionada pelos seus liderados, e isso
a tem incomodado muito a ela. Você vê, né, que a Rhaenyra ela se sente bastante incomodada com certos tipos de. Não é afronta, né? Que até porque afrontar a rainha assim é perigoso, perde a cabeça. Mas é um certo tipo de enquadramento, né? Vários ali da corte que têm acesso a ela, às vezes a gente vê o chefe lá do clã dos Velários exigindo ela alguma coisa, a gente vê a emissária exigindo, a gente vê o, o responsável lá pela Casa da Remoeda também. Então a gente vê bastante coisas acontecendo, né? Tem tornado, né, a liderança da Rhaenyra um pouco fragilizada. Aí vamos lá para o Ulf e o Hun. E o Hun. Os novos cavaleiros de dragões começam a demonstrar ambição própria, né? Eles já começam a querer, né, alguma coisa, conforme eu já tinha acabado de falar, é exigir algumas coisas da Rhaenyra, e isso a tem incomodado bastante. O episódio deixa claro que dar dragões a pessoas comuns criou um risco enorme para a Rhaenyra, preparando futuras traições. Né? A gente vê que, né, por ela assim. Porque o que acontece, pessoal? É como se o cara tivesse, né, tido uma ascensão social, né? Pô, o cara já vivia ali, trabalhava para poder comer no dia seguinte, ou comer naquele dia, não sabia se comia de manhã, não sabia se ia comer à tarde, não sabia se ia comer à noite. O cara vivia naquela situação e de uma hora para outra, o cara se vê em cima do maior poder bélico da época, que é o quê? Um dragão, né? Um poder imenso. Ele controlando ali aquele dragão, o dragão aceitando ele como montador, cavaleiro. Então o cara se sente especial. Porque, pô, tantos tentaram montar no dragão e foram queimados, dizimados, morreram. E esses caras estão ali, né, em cima do dragão, né, sentado ali. E conforme eu estava falando aqui, né, o, o Ulf e Ron, os novos cavaleiros de dragão, começaram a demonstrar ambição própria. O episódio deixa claro que dar dragões a pessoas comuns criou um risco enorme para a Rhaenyra, preparando futuras traições. Né? Pessoas que não estavam acostumadas a ter dragões e de uma hora para outra, né, tem o seu dragão ali, a gente sabe que isso acarreterá problemas, né, para ela futuramente. E isso tem acontecido, tem passado, né, para a Rhaenyra dessa situação, né, que ela tem passado ali, que o pessoal tem notado nela uma não firmeza, né, nas suas decisões, e isso tem a afrontado, né, e ela tem se sentido incomodada, né, com essas certas afrontas, certos pedidos, né, que chega a ser engraçados e exagerados, né, que o Wolf e o Hulk, né, fazem ali para a Rhaenyra. E também a gente vê o Corlys Velaris termina o episódio em uma situação crítica após ser atacado pelas forças dos Hightowers, né? Ele é atacado ali e deixando seu destino em suspense, né? Que acontece no final do sexto episódio, né? O Corlys Velaryon, né, estava ali, ele tinha cedido
parte, né, da sua guarda para fazer a guarda ali da cidade ali, né? Porque outros guardas que tinha, né, destituíram, não quiseram mais ficar. Então ele cede isso para Rhaenyra, botando seu filho ali de frente como comandante. Só que ele, né, dispensa todo mundo e fica ali sozinho. Ou seja, presa fácil, em tempo de guerra. Tu vai ficar assim desprovido, tu vai ser presa fácil para o inimigo. E foi o que aconteceu com o Collins, né? Ele tava ali, quem tá aí? Quem tá aí? Pô, quem tá aí? É o inimigo, irmão. E cercou ele, pegou ele e levou ele até Tumbro, né? Ali ao encontro de Ormond. E o tema central do episódio é que o maior perigo já não são apenas os dragões, mas as ambições humanas. Ou seja, cada um quer alguma coisa dali da Rhaenyra, cada um quer alguma coisa do lado dos verdes. Ou seja, cada um tá puxando para um lado, né? E a gente sabe que casa dividida, meu irmão, não se sustenta. Então, cada um que está ali está fazendo, às vezes, a sua aliança em troca de interesses. E isso, lá na frente, vai acarretar em problemas seríssimos, né, que nós sabemos que pode vir a acontecer, né, em Game of Thrones, né, e House of the Dragons. A gente sabe que, geralmente, isso sempre acontece, né? E cada personagem acredita estar lutando pelo bem do reino, mas orgulho, desejo, né? Desejos de poder, desejos esses infinitos e vingança tornam a paz praticamente impossível, porque, né, a Alicent e a Rhaenyra até tentaram lá atrás, né, um acordo de paz. Mas a gente sabe que esse acordo de paz estava igual areia movediça, né? Não se sustentava. A gente sabia que qualquer coisinha poderia esse acordo de paz que as duas tentaram colocar cair por terra. Daí a gente sabe que foi mais ou menos isso que aconteceu. Elas tentaram algo, não conseguiram e, né, tá nesse pega para capar que a gente tem visto aí do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo episódio, né? Esse enrolação, essa guerra doida que volta a falar que é um verdadeiro caso de família. E aí, o que que você que está nos assistindo aqui, o que que você acha, né, desses acontecimentos da Rhaenyra, do Aemon, do Daemon, né, da galera toda ali dos Targaryen? Deixa aí tua opinião a respeito, né, desses ocorridos que têm acontecido no meio dos Targaryen, né? E como episódio isolado, ele funciona muito bem para combinar desenvolvimento de personagens com momentos decisivos para a guerra. Olha aí, eu falei lá atrás que o episódio 6 ele estava se arrastando ou sendo feito dessa forma de propósito para, tipo assim, é como se o Martin, né, que é o autor do livro ou o diretor da série estivesse falando assim, ó, preste atenção nisso, preste atenção naquilo. Eu estou te sinalizando porque isso aqui lá na frente vai ser importante, entendeu? Então a série está fazendo essas sinalizações para que lá na frente você fale assim, ih, aconteceu isso aqui porque lá atrás aconteceu aquilo, entendeu? Aí você vai puxar na mente e fala assim, ih, realmente, agora tem todo sentido isso que está acontecendo com
esse personagem ou essa personagem ou nesse cenário, né? Aí as peças já vão começar a se encaixar, né? As peças vão começar a se encaixar porque eles estão desenvolvendo os personagens para esses momentos decisivos da guerra, que será necessário. Pode haver morte, não sei se aqui se eu estou dando spoiler, pode haver algum tipo de rendição, não sei, pode haver algum tipo de recuo, não sei. Eu estou jogando, mas pode acontecer tudo isso. Então, a série está dando a piscadela para você prestar atenção. Ó. Presta atenção naquele negócio que aconteceu lá atrás. Às vezes é um negocinho pequenininho, mas lá na frente vai ser importante. Então, o bom de A Casa do Dragão é isso. O, a Guerra dos Tronos também é boa por causa disso, porque ela, nada ali é por acaso. Pode ver e crer que vai ter uma, um motivo ou um porquê daquilo estar acontecendo, né? E diz aqui, ó, embora tenha menos ação do que alguns esperavam, estabelece as bases para os acontecimentos explosivos dos episódios seguintes. Ou seja, o episódio 6 é uma preparação, né? Já estava, desde quando começou o episódio 6 eu falei, opa, esse episódio está sendo um episódio de preparação, né, para o que vier a acontecer, né? E na minha avaliação, esse episódio 6 é um episódio que privaliza o jogo de estratégia, coisa que é excelente em A Casa do Dragão e Game of Thrones, né? O jogo de estratégia, as peças se movimentando no tabuleiro, né? Isso tudo a gente vê ali acontecendo, né? E a gente vê, né, as tragédias, a construção dramática, preparando o terreno para a reta final da temporada. E aí, você está preparado para o final dessa série? O que você está esperando ou aguardando que aconteça? Que tipo assim, pô, isso aqui é diferente do livro, mas me surpreendeu positivamente, né? Como eu já ouvi essa semana, pessoas falarem que teve coisas que aconteceu que está diferente do livro, mas que elas gostaram, né? E você, gostou do episódio 6? Bem, encerramos aqui, né, o que a gente poderia extrair, porque quero deixar aqui para vocês, isso aqui é um resumo do episódio 6 e do episódio 7, né? Por isso que vai ser até uma live, um vídeo curto, porque é um resumo, porque eu creio que vocês, né, durante a semana de segunda a quinta já viu bastante coisa em relação à Casa do Dragão, e eu procuro fazer às sextas-feiras para deixar todo mundo que é especialista falar, e eu que sou fã, venho aqui e dou o meu ponto de vista. Se vocês vão concordar ou não, fique à vontade para concordarem ou discordarem, né? Somos aqui um canal de entretenimento, né? E damos plena liberdade para você concordar ou discordar. Agora vamos fazer a análise, né, do episódio 7. A análise do sétimo episódio de A Casa do Dragão, terceira temporada. Novamente eu falo para vocês, atenção, né? Porque há spoiler, né, aqui nessa live, nesse vídeo. Então eu peço para que você, né, tome cuidado, porque eu não quero que você depois fique revoltado comigo. Então por isso que eu estou falando. Tem spoiler do sétimo episódio. Se você não viu ainda o sétimo episódio, segura, vai ver o sétimo episódio, depois volta aqui
para juntamente conosco a gente analisar, né, tudo o que aconteceu. Então, o sétimo episódio de The Dragon in Winter é um dos capítulos mais tensos da temporada. Em vez de focar apenas em grandes batalhas, ele mostra como a guerra da Dança dos Dragões está destruindo a confiança entre aliados e familiares, né? Como eu falei lá no 6, e isso a gente tem visto, né? Que isso tem minado, né? Ambos os lados, né? Dessa guerra têm sido minados por essa questão, né, de confiança dos aliados, né? A gente não sabe se, pô, fulano tá comigo ou tá só querendo se aproveitar. O Larry, né, com o Aemond, deixa muito bem claro isso, que ele só tá com ele para tirar proveito. Quando ele viu que não tinha mais proveito, ele, ó, meteu o pé, né? Então, a gente vê muito isso. E os familiares? Será que estão realmente junto comigo nessa guerra? Né? Tanto a Alicent, quanto a Rhaenyra, quanto o Aemon, Daemon, né? Essa galera se pergunta sobre isso, né? Há muitos questionamentos, há muitas dúvidas, desconfianças, né? Elementos necessários para que haja uma guerra. Então, há bastante isso ali no meio deles e eles ficam, né, se testando. Cada um testa o outro de uma forma para saber, bom, vamos ver se até onde essa pessoa tem sido fiel e tá junto comigo mesmo. Aí vai vindo os testes aqui, um testinho ali, joga aqui, joga ali, para ver qual é, né, do daquela pessoa que se diz estar junto, se realmente estar junto. Né? Os principais destaques do sétimo episódio é Rhaenyra demonstra que está cada vez mais consumida pela guerra. A gente vê episódio por episódio que ela, tu vê no rosto da atriz que interpreta, que ela passa uma sensação de tensão da Rhaenyra ali, porque ela está sendo pressionada de todos os lados, né? Suas decisões passam a ser guiadas pelas necessidades de vencer, mesmo quando isso coloca em risco antigos aliados. Ou seja, ela já não está, né, tendo essa avaliação, né, de poder estar tendo esse senso, né, de analisar. Pô, vamos ver quem está comigo, quem não está. Ela está naquele ponto que está desconfiando, consumida pela guerra. Suas decisões passam a ser guiadas pelas necessidades de vencer, mesmo quando isso coloca em risco antigos aliados. A influência, né, de Missária também se torna mais evidente, né? A Missária, a gente vê que a Missária, ela tenta manipular ali a Rhaenyra. A gente não sabe se é para continuar tendo os privilégios ou por realmente ser uma verdadeira aliada da Rhaenyra ou por ser amante da Rhaenyra, né? A gente não sabe ao certo o que a Missária tem, tem pensado, né, em relação a isso. Às vezes dá a impressão de que a Missária tem feito o que tem feito para não perder aquela boquinha, né? Tá no palácio, ela que era uma prostituta, tornou-se dama de companhia e conselheira da rainha. Então, ela galgou, né, um cargo ali que agora ela tá com medo de perder. E ali, né, no sétimo episódio, a gente viu aquela mulher ali, que era a meretriz ali, dona do bordel da onde ela era, confrontando ela a respeito disso. Então, é certo de a Rhaenyra estar sob pressão e desconfiando de todo mundo, né?
A gente não tira a razão da Rhaenyra, né? E o Aemond vive um momento de fragilidade incomum após dominar a guerra durante boa parte da temporada, né? Ele se vê enfraquecido, o que abre espaço para disputas internas entre os verdes, né? Isso aí é um ponto que, né, os verdes têm se degradado ali para ver quem realmente toma a rédea, né, de tudo aquilo. O retorno de Sunfire, pô, para mim foi a melhor parte, né, do episódio. Gostei da volta do Sunfire. Pô, gostei da forma que voltou. Gostei da forma que foi construída a volta dele. E, né, e do Aemon ali, do seu montador ali. Coisa, pô, ficou perfeito. Ficou perfeito. Né? Aquela dualidade ali, né? Cada um com uma parte do rosto queimada e a outra inteira. Parece que juntando tudo eles se completam, né? Realmente há aquela conexão do dragão com o seu montador. Você, naquela cena ali, tu vê tudo isso, né? A conexão que, parece que o dragão sente o seu montador ali naquele momento e vice-versa, né? E lá atrás, conforme eu falei que a série te dá piscadelas. Ele botou a mão e ele falou, pô, acho que o Sanfari não está morto. Aí o cara falou, não, cara, esse tá morto, aí já tá indo tempão, não sei o quê. E a gente viu agora que realmente ele não estava morto, né? Parece que ele estava esperando uma atitude do seu montador para ele se reerguer. E isso realmente aconteceu, essa atitude, e ele se reergueu, se levantou, e ali, né, o famoso Dracarys queimou todo mundo e assim, né, salvou, né, o seu montador, né? Foi, cara, aquela cena ali foi incrível. Dali você dá para tirar vários pontos, entendeu? Como essa série, ela tem sido uma série muito boa, cara. Sabe, ele tem aquele momento de vai lá em cima e vai descendo. E quando tu pensa que vai, volta de novo. É tipo uma montanha-russa de emoções, né? Então essa cena do Sunfire ali, abrindo ali o gás ali, queimando geral, meu irmão, foi sensacional. E aí a gente vai pro Wolf, né? Que surge ali como um personagem imprevisível, né? A gente pode tirar isso daí porque que acontece? Os episódios todinho ele só vem sendo esculachado, né? Cara, é a pessoa que só vive sendo esculachada, em algum momento ela se revolta. E foi o que aconteceu com o Ulf. Ele se revoltou, o Ormond veio com a lábia, fala assim, ó, fica aqui comigo que eu te dou moral, filho. A mulher tá te dando o que lá? Só esculacho. Fica comigo que eu te deixo forte. E aí ele falou, o quê? Vou ficar aqui, irmão. Aí, ó, sua possível traição reforça um dos temas centrais da série. Em Westeros, lealdade quase sempre dura apenas enquanto for conveniente, né? A gente viu e vê e sabe muito isso que na Casa do Dragão e em Game of Thrones isso acontece direto, né? E ainda mais o cara que estava sendo massacrado, pisoteado, né? Humilhado às vezes, não estava nem deixando o cara tomar a cervejinha dele, pô. Nem ir lá pros bordéis da vida. O cara fala assim, pô, sou montador de dragão. Monto mó bichão desse brabo pra caramba e eu não posso fazer nada. Então o cara, né, ficou estressado, filho. Ficou estressado. E aí o outro, né, malandro, o Ormond, veio com aquela propostazinha, ó. Isso aqui. Pô, meu infiltrado lá falou que você tá sendo esculachado, o cara tá te batendo na rua, enfim. A rainha não tá cedendo aquilo que você tem pedido. Vem pro meu lado, chefão, que você vai ficar como?
bonito. Aí o cara já é mente fraca. O Wolf é mente fraquíssima, né? Aí, meu irmão, abraçou o papo torto do Ormond. A verdade é essa, ele abraçou o papo errado. E, pelo que eu tô vendo, vai pular pro outro lado. É uma gíria bem carioca aqui, e é isso mesmo, ele vai pular, filho. Entendeu? Aí falou assim, opa, lá eu tô sendo esculachado direto, eu vou passar é pra cá. E ele, a gente vê que isso vai acontecer realmente, né? A gente vê que isso vai acontecer. E o significado do episódio, né, vou trazer aqui para vocês. O episódio deixa claro que a guerra já ultrapassou a disputa pelo Trono de Ferro. O Trono de Ferro, então, é só uma questão, né? Lá, agora trata-se de sobrevivência, tanto da Rhaenyra quanto Aemond fazem escolhas que comprometem seu futuro, mostrando que o verdadeiro inimigo da casa Targaryen é ela mesma, né? A gente já sabe que o verdadeiro inimigo deles são eles mesmos, essa grande família de Westeros, que não se entendem, que todo mundo acha que tem condições de sentar naquele trono, né? Tem uns que realmente têm condições de sentar no trono, mas tem outros que a gente vê que é totalmente despreparado. É questão de soberba, é questão de se achar melhor ou mais do que o outro, né? E o título The Dragon in Winter também sugere que os dragões e seus cavaleiros estão chegando ao limite. O inverno simboliza o declínio da dinastia e antecipa perdas ainda maiores, né? E a gente teve ainda aquela rinha de dragão, né? Os dragões ali, né? Contra o Robovelha ali, né? Rolou a covardia dragonesca. Ali, pô, 4, 5 contra o dragão, contra um dragão. E foi uma parte também legal, né? Bastante dragão num episódio só aparecendo. O Dreamfire, aparecendo, enfim, vários dragões ali que a gente gosta de ver, né, na série. Afinal de contas, é a Casa do Dragão. Então, é isso, pessoal. Eu quero deixar, né, para vocês aqui o resumo, né, desse episódio que prepara cuidadosamente o terreno para o grande desfecho da temporada, deixando praticamente todas as peças posicionadas para um final que promete ser devastador. E aí, você está preparado para ver, né, agora, domingo, esse grande finale de A Casa do Dragão? Deixa seus comentários aí, né? Fale conosco, se inscreva no canal, nos acompanhe, que a gente vai estar, né, sempre aqui trocando essa ideia com vocês. Talvez estamos pensando de acompanhar também Os Lanternas, né, que está para estrear daqui a pouco. Mas isso daí, né, a gente conversando, vendo, a gente vê se é viável a gente fazer um acompanhamento de Os Lanternas. Mas tá aí, eu queria fazer esse resumo, né? Creio que foi bastante rápido de A Casa do Dragão, episódio 6 e episódio 7, né? A terceira temporada. Espero que vocês tenham gostado e deixe seus comentários aí. Se gostou, se não gostou, foi mais ou menos, foi legal. E nos acompanhe aí no canal Valnei Andrade HQ. Se inscreva no canal, deixa seu like. Isso aí. Até a próxima.